Seja bem-vindo ao canal Leitura Bíblica Diária. Dia 21, falaremos sobre o Mar Vermelho e o deserto. Falamos anteriormente que o Senhor ouviu o clamor do seu povo que estava sendo escravizado no Egito, de forma que Deus visita o seu povo e levanta um libertador chamado Moisés. Porém, Moisés começa a falar com o faraó, solicitando que ele liberte o povo para que eles adorem a Deus. Porém, faraó, com seu coração endurecido, a cada vez que Moisés fala, aumenta a carga sobre os hebreus e Deus começa a enviar 10 pragas, sendo que na última, finalmente, eles são libertos. E a pergunta que eu quero fazer hoje é que esse Deus que havia prometido e feito tudo conforme ele havia dito, cumprindo então as suas promessas, as suas palavras, se mostrando um Deus extremamente confiável, um Deus que dá a provisão ao seu povo, que guarda, que liberta, que ajuda o seu povo. Agora que finalmente esse povo saiu de dentro do Egito, será que finalmente eles vão passar a crer nesse Deus? Será que eles vão passar a obedecer fielmente a sua palavra? Será que eles vão deixar de se queixar ou de murmurar contra o Senhor quando as adversidades surgissem diante deles? Hoje a nossa fala está dividida em duas partes. Primeiro falaremos sobre a travessia do Mar Vermelho e depois falaremos sobre o deserto, onde veremos alguns acontecimentos do povo de Deus andando pelo deserto. E principalmente veremos a provisão do Senhor. Vamos iniciar o capítulo 14, onde nós vemos que Faraó ele liberta o povo após a 10ª praga, porém ele vai mudar de ideia. Vai dizer o seguinte: que é isso que fizemos, permitindo que os israelitas nos deixassem de servir? E ele vai aprontar os seus carros de guerra e vai em direção aos israelitas. E os filhos de Israel, vendo que Faraó e os seus carros estavam chegando, eles vão começar a dizer o seguinte: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixa-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. E a resposta de Moisés é a seguinte: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Depois de tanta dificuldade que o povo já havia passado e visto todos os sinais que Deus havia feito, aparentemente eles preferiam ter permanecido no Egito, simplesmente porque viram mais uma dificuldade. Parece que esqueceram de tudo que Deus havia feito até ali. Parece que tudo que Deus havia promovido no meio deles, porque as pragas aconteciam no Egito, mas não aconteciam no meio deles. E parece que eles viram tudo isso e porque mais uma adversidade apareceu diante deles, eles ficaram desesperados, achando que era melhor estar como eles viviam antes. E alguns escutam essas histórias deles e pensam: mas que povo ingrato, que povo incrédulo. Mas em tantas situações, nós agimos igualmente esse povo. Porque Deus nos ajuda em tantas coisas, Deus nos dá grandes livramentos, Deus nos permite viver realidades extraordinárias com Ele. E às vezes parece que quando uma adversidade posterior surge, a gente esquece de tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus já nos deu livramentos em diversos momentos e ficamos desesperados. E a resposta de Moisés é: fiquem calmos e vejam que Deus fará um grande livramento no meio de vocês. E diante dessa situação, Moisés está diante do mar e começa a falar com Deus, mas Deus vai dizer uma coisa bastante peculiar. Olha o que Deus diz: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. E eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então Deus está dizendo: levanta esse teu bordão, ou esse teu cajado, diante desse mar, que ele vai se abrir. De forma que eles vão passar com seus pés secos, sem uma gota de água. E Moisés fará exatamente como Deus ordenou. Só que para atrasar o exército de Faraó, Deus vai fazer o seguinte: então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite,
os dois exércitos não puderam se aproximar. E Moisés então vai estender a sua mão, com o seu bordão na mão. O vento forte vai começar a acontecer ali aquela noite, de forma que uma passagem foi aberta no meio desse Mar Vermelho, de forma que duas colunas, como se fossem duas paredes de água de um lado e uma do outro, e um caminho seco no meio, para que os israelitas passassem. E eles vão passar com o seu pé secos e vão atravessar com milhares de pessoas, animais, utensílios, carros, idosos, homens, mulheres, crianças, vão atravessar tranquilamente. E quando os egípcios eles forem passar, começando a tentar encontrar eles no meio do caminho, Moisés ele vai estender novamente e aquelas duas paredes de água elas vão se romper, de forma que todos os egípcios que estavam ali no meio foram afogados, assim como os seus carros e os seus cavalos. E assim, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos falar agora sobre o capítulo 15. Após essa passagem e toda essa vitória que Deus havia concedido ao seu povo, era natural que eles se alegrassem com isso. E boa parte desse capítulo 15, até o verso 21, nós veremos essa alegria deles através de cânticos. Do versículo 1 até o 18, veremos um cântico de Moisés. E o finalzinho do versículo 21, veremos o cântico de Miriam, onde nós veremos que ela vai se alegrar com aquelas mulheres, vai pegar o seu tamborim e vão começar a dançar, a festejar, porque era um momento de grande vitória, um momento de grande alegria. Imagina, após muitos séculos, o seu povo ter sido escravizado e agora finalmente são libertos com uma mão forte e poderosa, a mão do Senhor. E agora é um momento de alegria. E eu preciso que a gente leia, eu sei que vocês já leram, provavelmente, o capítulo 15, mas eu quero ler novamente com vocês esse cântico extraordinário de Moisés, que diz assim: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou minha salvação. Entendendo que salvação, nesse contexto, não quer dizer a salvação eterna, mas a salvação desse risco iminente, desse problema que eles estavam passando. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Lembra que eu falei anteriormente sobre a mão direita? Aqui está expressando essa palavrinha aqui. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e partirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem és como tu entre os deuses? Lembra que eu disse que uma das coisas que Deus estava combatendo era justamente as divindades daquela terra? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em seus feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estende a tua mão direita, e a terra os engoliu. Com a tua bondade, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Aqui nós vemos que Deus trouxe juízo sobre os outros povos, sobre os deuses, entre aspas, porque eles não existem, mas Deus combateu tudo aquilo ali, resgata o seu povo, e agora veremos que as nações vão ouvir essa história e temerão. Olha o que o texto diz. Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbaram. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmoreceram todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para todo sempre. Então ele termina mostrando que ele vai cumprir as promessas feitas a Israel, porque na terra que foi prometida, eles seriam estabelecidos. Eu acho extraordinário tudo isso que a gente está lendo hoje aqui, esse capítulo 15,
onde nós vemos Moisés e o povo se alegrando porque Deus havia feito uma grande libertação. E o que isso tem a ver com o cristão moderno hoje? Precisamos entender que a Páscoa, esse momento de libertação, ela nos simboliza e nos apresenta algo extraordinário para nós, porque foi exatamente em uma Páscoa que Cristo se entregou por nós. Como aquele cordeiro que seria morto naquele dia, Cristo foi morto para que, através do seu sangue, assim como o sangue daquele cordeiro era passado em volta da porta, esse sangue do cordeiro agora, que é Cristo, ele é passado em nossas vidas, para que nós fôssemos libertos do pecado. E a Páscoa para nós significa exatamente isso. E por isso que Moisés está tão alegre, tão feliz. E por isso nós precisamos estar alegres e felizes, por entendermos que o que Cristo operou em nós é algo extraordinário. A salvação que nos foi concedida, e não mais apenas, e não que fosse pequena essa salvação, mas não apenas a salvação física, de problemas e dificuldades, mas agora Cristo nos fala de uma salvação eterna, no qual a nossa alma repousará eternamente, não numa terra prometida aqui, nesse tempo, não uma terra maravilhosa aqui nessa terra, não que não seja bom, não que Deus não possa fazer isso, mas uma terra eterna. Seremos colunas do templo do Senhor, e nunca, nada e mais ninguém vai nos tirar da presença dele. E por isso que é glorioso demais a gente entender a Páscoa, entender todo esse processo de libertação, de tudo isso, mas apontando para Cristo, porque é nele que a gente vai ver a plenitude, até mesmo nessa canção que Moisés entoou de alegria. E aqui a gente encerra toda a fala sobre o Mar Vermelho. A partir do capítulo 15 ainda, no verso 22 em diante, veremos o povo caminhando no deserto. Esse momento extraordinário passou, esse momento de euforia passou. Agora nós veremos se, após esse momento de euforia, de tanta alegria, de tamanho poder de Deus, vamos ver se eles vão permanecer constantes. Porque isso acontece com o cristão. Nós nos convertemos, batizamos, ceiamos, fazemos tantas coisas ali no nosso momento de conversão, sentimos o amor de Deus, sentimos a graça de Deus, mas a questão não é esse momento, e sim a caminhada depois disso. Porque isso é o momento. Esse sentimento em nós, ele precisa ser constante. Então nós vamos nos deparar com esse povo no deserto de Sur. Eles não acharam água e chegaram a um lugar chamado Mara, porque ali as águas eram amargas. E o povo perguntou para Moisés, ou melhor, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? E Moisés ele vai clamar ao Senhor e vai mostrar a ele um pedaço de madeira. As soluções que Deus vai dar a Moisés nem sempre são tão lógicas ou comuns, mas ele vai mostrar um pedaço de madeira, ele vai jogar nesta água e esta água vai ficar doce. E naquele local, Deus ele deu a eles estatutos e ordenança. E disse ao povo o seguinte, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Agora nós falaremos sobre o capítulo 16, onde veremos duas provisões diferentes de Deus. A primeira é o maná, e a outra são as codornizes. Nós já vimos que houve falta de água, pois a água estava amarga, e Deus concedeu águas doces através daquele ato de Moisés. Mas agora vai faltar também comida. E mais uma vez, eles vão reclamar, dizendo o seguinte, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor vai dizer o seguinte, eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolheram, e será o dobro que recolheram nos outros dias. Deus mandaria esse maná, que ao amanhecer aparecia sobre o orvalho, de forma que eles iriam colher isso. Eles não sabiam o nome disso, justamente o nome maná tem esse sentido, que é isso, e eles vão recolher esse maná, sendo que a regra era essa. Durante 6 dias, eles iriam recolher. No sétimo, eles não iriam recolher. Sétimo dia, nós vimos lá no início que era um dia sagrado, um dia de descanso, um dia que o Senhor descansou. Era um dia para ser consagrado a Deus. Só que no sexto dia, eles iriam colher o dobro, justamente porque no sétimo não teria maná nenhum. Outra orientação é que eles deveriam pegar apenas a porção para o dia. Seria uma provisão diária de Deus. Todos os dias eles deveriam acordar, coletar o seu maná diário, fazer suas comidas e seguir. Porém, eles fizeram o que é errado. E Deus disse exatamente no texto que eu li que eles estavam sendo colocados à prova, para que eles conhecessem e entendessem que Deus ele dá a provisão diária. Deus nos dá a provisão diária. Nós precisamos entender essa realidade. Porém, eles vão fazer o que é errado, de forma que vão pegar mais do que é necessário, e aquele material vai se estragar. Mas quando eles pegavam o dobro no sexto dia,
no sétimo dia, não dava problema nenhum. Mas quando eles pegavam mais do que precisavam, qualquer outro dia, eles tinham um problema, estragava, né? Dava bicho naquilo ali. Porque eles precisavam aprender a obedecer integralmente aquilo que Deus estava ordenando. Nós precisamos entender isso. Provisão de Deus é certa, mas a obediência do ser humano também precisa ser certa. Nós já falamos o quanto a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Deus está pronto para nos abençoar, mas nós precisamos estar prontos a obedecer. E a segunda provisão que Deus vai dar no meio dessa história são as codornizes. E baseado na murmuração do povo, o Senhor vai dizer o seguinte: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes, ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão o pão à vontade, e saberão que eu sou Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Por isso não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. E essa provisão de Deus no deserto durou o tempo inteiro que eles estiveram lá peregrinando pelo deserto. Diz assim: e os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E finalmente nós chegamos no capítulo 17, onde nós vimos que eles acamparam em Refidim, onde não havia água, e mais uma vez eles vão murmurar, a ponto de Moisés ficar temeroso e falar com o Senhor o seguinte: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E olha o que Deus respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. E por conta dessa revolta que o povo estava contra Moisés, pela falta de água, esse nome foi chamado de Massá e Meribá. E o que me chama a atenção é o último versículo desse trecho, é o versículo 7. Está o Senhor no meio de nós ou não? E esse versículo ele é de suma importância para entendermos uma coisa. Nós já vimos até aqui que esse povo está caminhando pelo deserto, por algum tempo já. Imagine milhares de pessoas andando pelo deserto. Homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, animais, utensílios, enfim, muitas coisas. Eles não tinham necessariamente até aqui um pouso para eles, não tinham um lugar para eles ficarem. Eles estavam vivendo em tendas. E diante de toda essa adversidade que eles estavam passando, eles reclamavam com Moisés porque eles viam os seus filhos, seus netos, enfim, seus animais, sua família passando por algum tipo de aperto. Mas esse aperto era intencional de Deus, porque não faltava nada, mas vinha a conta exata do que eles precisavam. A gente não vê eles aqui passando necessidades, mas todas as vezes que eles precisavam, Deus dava provisão. Então não faltou provisão no deserto. Faltou, de repente, a abundância, mas não faltou nada no deserto. E eu lendo esse final aqui do versículo 7, eu vejo o seguinte: eles já passaram pela libertação do Egito, com 10 grandes pragas terríveis. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Deus já havia feito algumas maravilhas, né, mandando o próprio maná para eles todos os dias, mandando as codornizes. Deus já havia tornado águas amargas em águas doces. E agora faltou água. E o que eu reflito com isso? Que a gente precisa pensar em nós. Às vezes, quando as situações apertam, a gente esquece de tudo que Deus havia feito. Isso eu já falei hoje aqui. Mas eu preciso insistir, porque para mim essa frase, ela expressa exatamente isso. Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus está sim no meio de nós. Deus está sim no meio do seu povo. Deus está assim cuidando de nós, cuidando das nossas necessidades, cuidando das nossas demandas. Deus não está alheio às nossas dificuldades. Deus não está longe de nós. Pelo contrário, Ele está no meio de nós. Foi derramado sobre toda a carne o Espírito Santo, no qual Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim. Deus sempre desejou e planejou estar no meio do seu povo. Só que às vezes a gente acha que Deus está no nosso meio quando estamos no momento de festa, quando estamos no momento até mesmo de culto, quando estamos no momento de alegria. E sim, Deus está em todos esses momentos. Mas Deus também está na hora do aperto. É aqui que a gente precisa conhecer o nosso Deus. Conhecer o Deus na hora que está tudo bem é muito tranquilo e fácil. Eles sabiam que Deus havia aberto o mar, já fez todas aquelas coisas, fizeram música, se alegraram, bateram o tamborim, dançaram. Olha como é coisa linda e extraordinária. Mas agora que faltou água, eles estão preocupados e com medo, criando confusão. A gente precisa ter essa convicção de que Deus está sim no meio de nós,
mesmo quando nos falta água, mesmo quando as coisas estão apertadas, mesmo quando a doença assola nossas vidas. Porque nos bate o desespero porque não confiamos nesse Deus. Achamos que Ele nos abandonou, que Ele está longe. Não. Deus está perto de nós. Deus está próximo a nós. Ou melhor, Deus está dentro de nós através do Santo Espírito. E encerramos o capítulo 17 com uma batalha entre os israelitas e os amalequitas. De forma que Deus, mais uma vez, mostrou o seu cuidado e a sua proteção em meio ao deserto. Porque contra esse povo, Deus deu vitória a Israel. E respondendo à pergunta inicial, nós vimos que quando Deus abençoava eles, abrindo o mar, libertando do faraó, eles ficaram alegres e felizes. Mas todas as vezes que a situação apertava, eles começavam a murmurar contra Deus e contra Moisés. E não julgue eles, porque como eu já disse, nós fazemos o mesmo. Nós, quando somos colocados em situações de adversidade, a gente esquece das coisas que Deus já fez. Eu preciso encerrar esse nosso estudo de hoje falando isso. Precisamos aprender a confiar no Senhor, mesmo que pareça que Ele não está no meio de nós. Encerramos o nosso encontro de hoje. Falamos sobre Êxodo 14 ao 17, onde vimos que Deus abriu o Mar Vermelho para os israelitas passarem, e fechando quando Faraó e seus carros passaram. Apesar da provisão de Deus no deserto, o povo continuava reclamando. Nossa próxima aula falaremos sobre Monte Sinai e os 10 mandamentos. Que Deus te abençoe.